Olá pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Maurício das Neves. Além de empresário, eu sou contador, analista de sistemas, professor universitário e de cursos de formação técnica. E você está no canal Contabilizar Web. E aqui nós vamos publicar bastante conteúdo sobre contabilidade, recursos humanos e e-social. Como o e-social está em evidência, você vai ver muitos vídeos nossos falando sobre esse assunto. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o pagamento do 13º salário e o envio dos dados ao e-social. Mas antes eu vou te dar aquela dica quente. Quando você se inscreve no canal, todo vídeo publicado, toda novidade que a gente postar aqui, você vai ser um dos primeiros a receber. Outra coisa, se você gostar do assunto, curte o vídeo, não custa nada para você e dá uma ajuda muito grande para a gente. Eu, sendo professor, trabalho com a ideia de que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então compartilhe o vídeo, manda nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais. Isso nos ajuda muito e ajuda os seus amigos com informação de qualidade. Vamos lá então. Vamos falar sobre o 13º salário. Em um vídeo anterior que você pode ver aqui no nosso canal, eu já expliquei sobre o adiantamento do 13º salário e hoje eu vou ser um pouco mais específico. Vou falar do pagamento da segunda parcela, mas vou falar também sobre as incidências tributárias, como é feito o cálculo, as bases de cálculo e o vencimento dos impostos que são o fundo de garantia do tempo de serviço, a contribuição previdenciária e o imposto de renda que é retido na fonte. O 13º salário é um benefício instituído desde 1962 que garante aos trabalhadores seletistas uma gratificação salarial a ser paga em dezembro de cada ano e corresponde a 1/12 para cada mês trabalhado no ano de referência. A Lei 4.090, que é lá de 62, que instituiu esse benefício, também deixou claro que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral para efeito da contagem do 12º. Resumindo, se o colaborador trabalhou 15 dias ou mais no mês, conta esse mês inteiro para efeito do 12º. A segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Muita gente me pergunta, qual o valor? O valor é o salário acrescido de todas as vantagens que o trabalhador receba de forma habitual. Então, se você paga adicional de tempo de serviço, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, horas extras e outras vantagens, tudo isso deve se juntar ao 13º salário para apurar o valor do salário no ano. Lembrando que no caso das horas extras variáveis, é preciso fazer uma média para se chegar ao valor. Se as horas forem fixas, não precisa fazer média, é claro. Se o sujeito fez 30 horas todo mês durante todo o ano, se paga o equivalente a 30 horas junto com o salário cheio. Uma outra coisa importante, dá uma lida na convenção coletiva da sua categoria. Pode ser que tenha alguma coisa diferente lá. Não deixe jamais de consultar essa informação. Vou falar sobre as incidências tributárias. Quais os tributos incidem sobre o pagamento do 13º salário? Sobre o fundo de garantia do tempo de serviço. No pagamento das parcelas do 13º salário, no caso dos trabalhadores seletistas, vai incidir o fundo de garantia. Quando a empresa paga a primeira parcela, o valor se junta ao salário do mês em que foi pago, geralmente em novembro, e esse recolhimento deve ser feito até o dia 7 de dezembro, recolhimento do fundo de garantia. Da mesma forma, o valor da segunda parcela se junta ao salário do mês de dezembro e deve ser recolhido até o dia 7 do mês de janeiro do ano seguinte. Vamos falar sobre a contribuição previdenciária ou o INSS.
Na primeira parcela não se desconta nada, nem mesmo a contribuição previdenciária. Já quando se paga a segunda parcela, aí sim, tudo é tributado para a retenção do INSS. Assim, o valor retido dos colaboradores mais a cota patronal vai formar a guia que deve ser recolhida, presta atenção, até o dia 20 de dezembro. Essa é a única guia que se recolhe em data diferente, 20 de dezembro, ou dia imediatamente anterior, se não houver expediente bancário. Então, no dia 20 de dezembro, nós temos que recolher duas guias de contribuição previdenciária, a do INSS referente a novembro e a do INSS referente ao 13º salário. Vamos falar sobre o imposto de renda que é retido na fonte. O 13º salário deve ser oferecido à tributação para o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva mensal, mas somente no pagamento da segunda parcela. Sobre a primeira não incide imposto de renda. O valor retido dos colaboradores a título de imposto de renda sobre o 13º salário deve ser recolhido no último dia útil do segundo decêndio do próximo mês, ou seja, no dia 20. Se não houver expediente bancário, antecipa-se para o dia imediatamente anterior, como acontece com todos os tributos federais. Agora você vai ver na tela um resumo de tudo que eu falei sobre os tributos incidentes sobre o 13º salário. Note que apenas a primeira parcela tem incidência do fundo de garantia e a segunda tem fundo de garantia também, a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Quanto ao E-Social, existe uma pequena diferença em relação aos outros meses. Não precisamos informar o pagamento do 13º salário ao E-Social, ou seja, presta atenção que isso é importante. Não é necessário enviar o evento S1210 quando pagamos a segunda parcela. Nós enviamos apenas o S1200 e depois o S1299 e já estará tudo certo em relação à segunda parcela do 13º salário. Agora eu vou compartilhar a minha tela com você e, utilizando a nossa ferramenta CID-RH, vamos fazer o envio da segunda parcela do 13º ao E-Social. Pessoal, dando continuidade ao vídeo então, estou aqui dentro do nosso CID-RH, dentro do ambiente do nosso sistema de gestão de folha de pagamento, e eu vou demonstrar para vocês como enviar ao ambiente do E-Social e mostrar sobre a parte teórica que eu falei, a incidência dos tributos, a data, fundo de garantia, INSS e imposto de renda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encerrar o mês atual, né? Eu estou com o mês 11 aqui, ele encerrou. Eu vou abrir aqui uma nova competência, mês de dezembro, e eu vou falar que ao invés de prolabore ou de adiantamento, tá enroscando aqui, ou de 13º, na verdade é dezembro, segunda parcela do 13º. Me disse que já tem, porque eu já estava testando, né? Mas abri aqui. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui eu tenho um ministro, é o mesmo banco de dados que eu usei no primeiro vídeo onde nós falamos do adiantamento. Esse vídeo tem um ministro e tem uma funcionária seletista. O ministro, como eu já falei, ele não tem direito ao 13º, então, como é uma liberalidade da instituição pagar, a gente não pode tributar de forma exclusiva, porque não tem para ele a 13ª mensalidade. O imposto de renda, no caso do 13º, ele é tributado de forma exclusiva na fonte. Então não é o caso dos ministros, a gente paga nas folhas de novembro e dezembro, como eu mostrei para vocês, tá? Então nesse caso aqui eu vou mostrar somente o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A gente vai mandar o evento 1012, 12 dozeavos, como eu falei lá na parte teórica, se o funcionário trabalhou no mês mais de 15 dias, ou 15 dias, né? 15 ou mais, ele tem direito ao 12avo integral. Nesse caso aqui, ela trabalhou o ano inteiro, ela tem direito aos 12avos, mas se ela tivesse entrado na empresa, por exemplo, dia 17 de janeiro, ela não trabalhou 15 dias, então ela só teria direito a 11 dozeavos. E assim sucessivamente em relação aos demais meses.
Então, se ela entrou na empresa ou na instituição do dia 1º até o dia 15, aliás, até o dia 14, né, ela não tem direito. A partir do dia 15 se conta o mês como integral, como eu falei lá na parte teórica. Então aqui eu vou gerar essa folha, se paga o dia 20, né? O sistema roda para mim aqui, me dá a mensagem que o ministro não tem, é assim mesmo. Concluímos então a geração da folha de um funcionário. Vou mostrar para vocês aqui como ficou e comentar aquilo que nós falamos. Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando o nosso sistema, então as rotinas são de acordo com o que a gente enxerga que seja o melhor. A gente desenvolveu menos passos possíveis para ficar o mais simples possível o nosso sistema, e ele está disponível para você adquirir. Ele serve para pequenas empresas, médias empresas, igrejas, ONGs, associações. O sistema para esse tipo de coisa é muito bom. Vou explicar aqui então tudo aquilo que a gente falou na parte teórica. Vejam que em relação ao fundo de garantia, que eu falei que quando nós pagamos a primeira parcela, se junta a primeira parcela ao mês de novembro. Aqui nós estamos pagando a segunda parcela ou a parcela final. O valor do fundo de garantia, a base é justamente a metade, porque a outra metade já foi tributada junto com o mês 11. A base é justamente a metade, metade do salário dela, e o valor a recolher do fundo de garantia é R$ 45,37. E como eu falei, depois que nós fecharmos a folha normal do mês de dezembro, esse valor vai se juntar à folha do mês de dezembro e nós vamos recolher, digamos assim, um FGTS e meio referente a dezembro, porque nós vamos recolher metade do 13º em novembro e metade junto com a competência de dezembro. Então o fundo de garantia referente ao 13º se soma com a parcela de dezembro e nós recolhemos o dia 7 de janeiro ou antecipamos se esse não for dia útil. Em relação ao INSS, lembrem-se que na primeira parcela não tributou o INSS. E ele traz para a gente aqui que a base do INSS é o valor cheio do 13º salário. Então se tributa tudo na segunda parcela. Não se tributa nada na primeira, se tributa tudo na segunda parcela e o valor a recolher junto com a cota patronal, se tiver, né? Empresas do Simples não tem, mas ONGs isentas e imunes têm a cota patronal, ela não é substituída. A gente deve recolher o dia 20 de dezembro ou antes, se esse dia não for dia útil. Em relação ao imposto de renda, não se tributa imposto de renda na primeira parcela e se tributa imposto de renda total na segunda parcela. Neste caso, o funcionário, o valor que ele recebeu como 13º não atingiu a primeira faixa lá do imposto de renda, então ele é isento. Se fosse 2.500, 3.000 aqui, teríamos que tributar imposto de renda sobre o total pago como 13º e o valor, a base de cálculo, né, a competência é o dia 31 de dezembro, então a gente recolhe. Eu faço DARFs separados, tem gente que junta tudo, faz um DARF só, tanto faz, não tem problema, mas o valor vence junto com o imposto de renda da folha de dezembro. Tranquilo isso, né? Nós vamos mandar agora esse valor para o E-Social. Lembrando, gente, que o 13º tem uma diferença em relação aos meses comuns. Nós só mandamos para o ambiente do E-Social a informação da remuneração, ou seja, nós só mandamos o S1200, tá? O S1210 nós estamos dispensados de enviar, porque o E-Social entende que o 13º deve ser pago em dezembro. Então, o período de apuração dele é 31 de dezembro do ano que você está pagando. Já mandamos o evento S1210. Agora o que eu tenho? O S1200. Não é necessário enviar esse evento. Agora a gente tem que enviar o evento S1299. Da mesma forma, eu escolho o 13º salário aqui, gerar e enviar. Pronto, está feita a nossa obrigação. Nem vou buscar o protocolo, eu vou direto no ambiente do E-Social,
é uma outra empresa, tá, gente? Aqui nós estamos trabalhando em modo de homologação, então eu vou abrir o ambiente do e-social e mostrar uma coisa já valendo, né, de verdade para vocês verem. Então estou aqui no Explorer, no Google Chrome, vou acessar o portal do e-social com o meu certificado que está aqui já e vou mostrar um para vocês já fechado, tá? Para vocês verem como é que funciona lá dentro em relação ao 13º salário, a segunda parcela. Como eu falei, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou pegar por exemplo novembro. Se nós pegarmos aqui, a gente vê remuneração devida e pagamentos para qualquer trabalhador. Quando a gente vem em 13º aqui, nós só vemos remuneração devida, não tem pagamento. É por isso que nós não precisamos enviar o evento S1210. Então, recapitulando, para o 13º, nós enviamos o evento S1200. Isso não é para o nosso sistema, é para qualquer sistema, tá? O 13º você só manda a remuneração. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Vou pegar esse, ó, ver remuneração. Vejam que ele não tem ver pagamentos aqui, ó. Então, ver a remuneração, a gente vê que tem um demonstrativo 4. Esse sim é eu que tive essa ideia, tá? O número demonstrativo é você que informa, é o seu sistema que informa. Então, para os meses comuns, eu uso o demonstrativo 1 para todo funcionário. Para o 13º, eu uso o 13. E para a parcela final, eu uso uma sequência, né? Para mim, o demonstrativo é o número 4 e vocês veem aqui, ó, a segunda parcela, a quantidade de 12avos, o valor, a parte variável, né, se tem horas extras. Lembra que eu falei que tudo que você pagar de forma habitual, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, horas extras. Então, para nós aqui, eu criei um evento chamado parte variável. A gente soma todos esses eventos e junta aqui ao 13º, deduzimos a primeira parcela e deduzimos o INSS. Nesse caso aqui não tem imposto de renda. E é assim que funciona o 13º. Vou só pegar aqui, vou fazer um totalizador para vocês verem. Vou colocar a competência 12/2021. Não sei se ele vai pegar, tá, gente? Pessoal, então, ó, pra gente fazer isso, na verdade, eu tenho que vir aqui, tá? Ele vai totalizar aqui, ó, totalizador. Então aqui eu vejo as contribuições previdenciárias. Ó, esse é o valor total da minha folha e nesse caso aqui, essa é uma empresa que está enquadrada no Simples, ó. Então essa empresa não vai, a contribuição previdenciária é substituída. Então é só o valor que nós descontamos do pessoal. Então, ó, o valor descontado, o valor calculado, deu uma diferencinha, eu falei para vocês que é normal até que a gente ajuste isso, tá? Mas o valor é muito parecido e esse é o valor que a gente vai recolher na guia. O que precisa fazer agora? Eu já ensinei para vocês, você precisa acessar o portal ECAC, ir lá e fazer a DCTF Web. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu tirei a maioria das dúvidas. Se você tiver dúvida, você está no nosso canal agora, pode comentar o vídeo, não esquece de se inscrever, compartilhar. Se você tiver dúvidas, pode comentar, deixar sua dúvida aí no vídeo que a gente vai responder. Até o próximo vídeo.